falar da Jusce, trazer uma história de vida. Sou muito grato e vou tentar distribuir por tópicos, como vocês solicitaram aí, para depois colaborar com essa história dos 50 anos aí. A minha entrada no grupo da Jusce foi na encenação da Páscoa de 1990. Aconteceu que naquele momento o grupo tinha poucos jovens participando e então abriu-se os convites para que jovens do Santa Terezinha pudessem participar ou ligados à catequese, enfim. E acabou que eu vim receber um convite desses, onde já conhecia alguns jovens da Jusce que participavam na época. E então foi a encenação no mês de março. Eu entrei ali final de janeiro, fevereiro para fazer os ensaios, mas ainda não participava das reuniões, somente dos ensaios nos domingos. E decorrente disso, então veio o convite para fazer o encontro em maio de 1990. Eu tinha 14 anos, eu ia fazer 15 em novembro. No início até a minha mãe foi contra, dizendo que eu tinha que ter pelo menos 15 anos. Aí eu me recordo que o pessoal da Jusce foi na casa dos meus pais, insistiram com o convite, né? E eu acabei então fazendo o encontro 44º, nos dias 3, 4, 5 de maio de 1990. Entrei no grupo com muita alegria, o entusiasmo do encontro. Eu lembro que da nossa turma, na época era do primeiro ano do ensino médio, foram cerca de 12 ou 14 alunos que fizeram o encontro. Então, quando era na segunda, terça-feira, nós saímos do Colégio Santa Terezinha, atravessávamos a Avenida Frei Rogério e ficávamos ali na rua, no meio-fio, cantávamos músicas do encontro, 1, 2, 3 músicas ainda, e depois nós íamos para casa. Tamanha a felicidade do encontro que nós fizemos. E aí, naquele ano, então, no final do ano, tinha a escolha da coordenação. Na época ainda não era escolhida pelos jovens, e sim a própria coordenação, que já acabava indicando alguns nomes, o coordenador. E eu fui indicado então para fazer parte da coordenação naquele final de 1990 e já entrei como vice-coordenador em 91, se não me engano. E a partir dali então comecei a mais ativamente participar do grupo. Depois fui coordenador por 3, 4 anos, e eu me lembro que em 1994, 95, eu já tinha sido 3 anos coordenador. Na época o Frei Vilmar ainda estava na cidade, e eu tinha entendimento de que deveria parar, né, de frequentar o grupo da Jusce, que achei que já tinha passado a minha época. Não, já estou com 5 anos de grupo, aí eu já deveria deixar o grupo, focar na minha faculdade na época. E numa reunião de eleição de coordenação, aí alguns jovens me chamaram lá e me colocaram então para poder continuar, né, essa participação no grupo. E eu acabei aceitando, segui na coordenação, não só aquele ano seguinte, para mais 5 anos, e então acabei ficando quase 10 anos aí na coordenação do grupo. Também fui representante da paróquia, depois na reunião das pastorais da juventude no âmbito da diocese, e no ano de 2000, 2001 eu acabei sendo indicado como o jovem para representar a diocese de Lages no Conselho Regional da Sul 4 da CNBB, que é o estado de Santa Catarina. Então, já em preparação ao grande evento que nós acabamos sediando em 2002, que foi a celebração dos 20 anos das pastorais da juventude.
E então participei ativamente do grupo aí até o ano 2004. Então entrei em 1990 até 2004, trabalhei em todos os encontros por 14 anos. Então foram 14 anos, entrei com 14, saí com 28. Não que saí do grupo, mas deixei de participar ativamente das reuniões todos os sábados. Em 2005, então, nasceu a minha primeira filha, Manuela, e aí os compromissos de ser pai e participar do grupo já não foram mais possíveis conciliar. Mesmo assim, então, veio um convite para que eu pudesse continuar fazendo uma palestra no grupo, e continuei então até a presente data, realizando nos encontros uma palestra. Então, em julho de 2021, eu vim morar em Porto Velho, uma oportunidade de trabalho que tenho aqui, e recebi uma homenagem, uma linda serenata, com muitos jovens do grupo que participavam da época e participaram no passado. Recebi essas 2 placas aí que eu guardo com muito carinho, pelos então 31 anos de participação no grupo. E tive a felicidade aí então também de neste ano estar presente nos 2 encontros. O primeiro encontro deste ano aí, onde a minha filha Manuela fez o encontro. É um momento muito especial, marcante, emocionante. A gente sempre, quando é jussista e vê outros filhos fazendo, a gente sempre fica pensando, será que um dia meu filho vai fazer? Mas esse dia chegou, né? E aí já vivo agora a expectativa de dar mais alguns anos aí o meu outro filho Lucas também poder fazer esse encontro. Foi me pedido a pergunta assim, como eram os jovens na época no grupo, né? Quando eu iniciei. E o que me manteve na Jusce por esse período todo? Eu diria que o que me manteve na Jusce, sem sombra de dúvida, foi a união do grupo. Quando a gente fala, e muitos falam e vivem isso, que a Jusce é uma segunda família, é de fato. Realmente, esse grupo ele forma laços muito fortes, nos cativam, nos ensinam valores, nos formam como pessoas, como seres humanos e como lideranças cristãs, para estarmos preparados para sermos líderes fora da salinha da Jusce, para sermos líderes no mundo, no dia a dia. Por isso que nós temos sempre essa busca de conquistar e de fazer acontecer no grupo da Jusce. Os jovens da época tinham uma dificuldade, logo que eu comecei, porque não havia muitos jovens participando, inclusive houve o convite para outros participarem da encenação, então havia preocupação de que houvessem jovens participando. Então, o primeiro momento foi a preocupação dos jovens em que o grupo acontecesse, que tivessem jovens participando e que o grupo não morresse. Isso foi por um tempo sim uma preocupação da Jusce. Depois passou um tempo, veio a integração do grupo com os outros grupos. E aí nós conseguimos alavancar mais grupos na cidade. Tínhamos vários grupos, chegamos a ter na paróquia 12 grupos de jovens, se não me engano, 9 na cidade, 3 no interior. Então, muitos grupos fortes, como Getúlio Vargas, JBBJ no Bom Jesus, tínhamos grupo no bairro do Bosque, tínhamos grupo no Núcleo Celso Ramos, no Lote 14, no Frei Rogério. Então, tinham vários grupos aí, o grupo São Luís, Taquabe 2, então vários jovens que faziam as suas reuniões e nós integrávamos isso de uma outra maneira. Nos anos 98 e 99, nós chegamos a fazer uma escola de lideranças dos jovens, onde então nós fazíamos uma etapa inicial com a formação por outros padres, irmãs, colaboradores e assessores. Na etapa 2 era outra temática. Na 3 eles praticamente tinham uma formação teológica, e na 4 os próprios jovens do primeiro já davam o curso para os novos, ou seja, uma formação contínua. E foi um bom período sim, grandes lideranças surgiram. Também nesta época, aí, nos anos 97, 98, nós conseguimos a integração com um grupo de rodeio,
onde tive a oportunidade de conhecer o Frei Valmor, que foi um dos cofundadores do grupo, lá no começo com a irmã Nete, junto com o Frei Álido. Trabalhei em 2 encontros na cidade de Rodeio, e lá foi muito interessante a experiência, a vivência do Frei Valmor, que tinha formado o grupo lá em 72, com 25 anos depois veio aquela semente frutificada. E os 25 anos foi uma experiência muito bonita. Nós assumimos para realizar a festa do Divino. A Jússia até então nunca tinha assumido uma festa sozinha. Fez, aconteceu, e junto com essa festa do Divino nós comemoramos os 25 anos. Na época, vários freis, inclusive Frei Valmor esteve presente, e foi um momento assim de muita história. Por isso que hoje, quando nós comemoramos 50 anos, a gente volta no passado e fica pensando como foi bom ter jovens que lutaram, jovens que fizeram a sua parte, sua caminhada. E eu atribuo então essa vontade de permanecer, essa vontade de conquistar do grupo a isso, a esse protagonismo juvenil, do jovem evangelizando o jovem, o apoio da comunidade, sempre muito presente, o apoio de muitos pais, o apoio da paróquia, os frades, as irmãs do colégio, sempre muito dispostos a ajudar a Jússia. Pessoal, os novos frades vinham já com uma recomendação: olha, lá na cidade tem um grupo de jovens, tem a Jússia, vocês vão conhecer. E isso também nós cativávamos muitos freis, e os freis já chegavam com esse carinho para com a Jússia. Quais as dificuldades e o sonho dos jovens no tempo que eu participava? Eu diria que a gente tinha uma dificuldade enorme, por exemplo, da liturgia, né? A gente sempre tinha medo se ia ter violeiro na missa, se não ia ter. Apesar de ter muitos violeiros, a gente sempre achava assim, um vinha, outro não vinha. Então, assim, a gente tinha essa dificuldade, a gente tinha esse receio, mas graças a Deus sempre foram missas bonitas, né? Algumas improvisadas, com alguns cantos na hora, né? Mas sempre era bom, e aos poucos a gente ia conquistando espaço também junto à paróquia. O pessoal pediu para fazer memória de alguns momentos mais marcantes na história. É difícil, são vários momentos marcantes da história do grupo, mas eu vou me ater aqui a falar, destacar como alguns dos principais momentos da história, as concentrações da juventude, do Dia Nacional da Juventude, porque isso começou lá em 93, quando nós começamos a participar na diocese. Em 94, nós, com a paróquia e outros grupos, muito bem apoiados na época, para essa estrutura dos demais grupos, nós fomos para São Joaquim, num DNJ que se chamava Dia Nacional da Juventude, com 8 ônibus. Nós éramos a maior delegação da diocese. E isso nos motivou bastante, tanto é que em 95 nós sediamos pela primeira vez no ginásio Onofrão, na época com um show de encerramento com Fogo de Chão, né, que estava em um momento de grande alta, né, um grupo local, mas que atraiu cerca de 2.500 jovens lá para nós passarmos um dia celebrando. E foi muito bonito, muito envolvente a preparação, fizemos dias de trabalho vendendo pães, depois da movimentação toda, foi bem marcante. Isso nos motivou que em 2000 nós trouxemos novamente o DNJ para curitibanos, em nível diocesano, e então arriscamos fazer o pedido junto ao Conselho então do Regional Sul 4, a CNBB, de que Curitibano sediasse os 20 anos das Pastorais da Juventude. Em 2002 a Jússia completava 30 anos e nós sediamos os 20 anos de articulação das Pastorais das Juventudes do Estado de Santa Catarina. Foram cerca de 25.000 jovens num domingo. Então, assim, foi muito marcante. Eu lembro que quando nós começávamos as reuniões na cidade para organizar, nós fomos fazer a previsão de onde é que iriam estacionar cerca de 400 a 500 ônibus. Então, eles tinham que começar a estacionar lá onde é hoje o atual terminal rodoviário, começando lá em fila dupla, trancando uma das avenidas ali, das vias da Avenida Lions, e mesmo assim, estacionando um ao lado do outro, iria tomar toda a avenida até o Parque de Exposições. Só que no dia do evento, 4 da manhã,
os policiais que chegaram lá e o pessoal da organização achou que era muito espaço para colocar ônibus. Imagina o pessoal descer lá no Expo Centro e o ônibus ficar estacionado lá perto da rodoviária. E aí eles acabaram começando a estacionar ali na rua que vai para Maria Imaculada. E aconteceu que chegou 6 da manhã, não tinha mais onde estacionar os ônibus. Então eles tiveram que fazer estacionamento nas outras vias paralelas lá, porque realmente foi um evento muito bonito. E não só a JUSC, claro, com o apoio dos outros grupos da cidade, mas principalmente a JUSC, foi uma grande articuladora desse encontro. Então acho que como momento histórico, eu diria assim que essas grandes concentrações dos 20 anos das Pastorais da Juventude, em 2002, com 25 mil jovens, e as duas em nível diocesano, 95 e 2000, foram grandes eventos que mostraram que a JUSC era capaz de organizar grandes eventos. O pessoal pediu para citar algum momento engraçado do grupo, né? Algo que você viveu, né? Foram vários momentos. Acho que o grupo ele faz muito de momentos hilários, momentos de riso, de descontração. Alguns clássicos, alguns que a gente conta e dá risada mesmo. Nós estávamos num retiro uma vez, desculpe. Nós estávamos num retiro uma vez em Caçadorzinho, interior de São Cristóvão, nós ficamos na comunidade lá, e aí na época acho que foi a Claudilene, então nós fomos da igreja até o local onde íamos ter um refeitório, lá o salão, e aí ela disse, então vamos cantar um canto de Maria para nós seguirmos. E ela puxou, pelos prados e campinas. Aí todo mundo se olhou, né? Mas cadê o canto de Maria, né? E aí, outros momentos, assim, no retiro, que também alguém, não me lembro quem foi, que falou, né? Vamos seguir, pessoal, em silêncio cantando. E puxou o canto, né? Então, são coisas que na hora dá aquela vontade de rir, mas a fé, a espiritualidade acaba contendo as pessoas para não acontecer. E foram muitos outros momentos assim de risos, quando vai organizar algum evento no centro comunitário, puxar as mesas, puxar as cadeiras, nos bingos, né, que nós organizávamos em prol da própria comunidade da matriz, da PAI, a festa do asilo. Então acontecia cada vez uma história, né, e sempre foram muitos momentos de risos, de descontração. Teve uma outra vez num retiro que nós estávamos ali no centro comunitário e na época até o Frei Eliseu disse que tinha visto à noite um carro entrando ali no pátio, e daí nós resolvemos, então no sábado colocamos 3 pessoas para dormir ali na Porta das Pedrinhas, como se fala, e aí de sacanagem o pessoal mesmo da JUSC foi lá na porta, bateu, mexeu com as pedrinhas, e os nossos 3 jovens que estavam dormindo para cuidar da porta nem acordaram, né? Então foi épico. No outro dia no café nós dizíamos, ei, tudo bem? Não, tudo certo, ninguém viu nada, ninguém viu barulho nenhum. E também teve uma outra vez que num retiro aí a comunidade mandou um rocambole muito gostoso para nós saborearmos, e aí aconteceu que 2 pessoas comeram sozinho o rocambole. E chegou na hora de nós saborearmos lá o bolo, lá o rocambole, não tinha, mas nós sabíamos que havia um rocambole. E aí essas 2 pessoas aí disfarçaram, até que confessaram que tinham comido sozinho um rocambole inteiro, né, ali no retiro. Mas são vários eventos aí que acontecem aí ao longo da história da JUSC. Um dos momentos mais tristes da história da JUSC, na minha percepção e na minha vivência, foi sem dúvida a saída da Irmanete da cidade de Curitibanos. Nós tínhamos na Irmanete mais que uma dirigente espiritual. Nós tínhamos uma âncora, uma conselheira, uma amiga, e ela era muito conhecedora da juventude, do trabalho com a juventude. E quando o grupo completou 25 anos, logo em seguida ela teve que ir dando seu sim, como sempre,
ela foi transferida. Nós até chegamos a mobilizar, dizendo que nós íamos apresentar uma carta para a madre, enfim, etc. Mas ela mesma disse: olha, eu dei um voto de obediência e esse voto exige que eu cumpra. Então, acabou que ela foi a seguir o seu trabalho em outra cidade, e isso nos deixou profundamente tristes, muito tristes mesmo. E o grupo demorou para assimilar esse golpe, no bom sentido. Claro que depois a irmã Marina esteve conosco, a irmã Ângela, mas na saída dela, a notícia da saída dela foi um pouco assim, bem tumultuada. Na época também, cerca de 1 ano e meio, 2 anos antes, nós tínhamos tido por 4 anos o Frei Vilmar, que também foi um divisor de águas na questão do dirigente espiritual, claro, com todo o histórico anterior do Frei Valmor, Frei Eliseu, Frei Moacir, mas o Frei Vilmar, que nós chamávamos o Padre Garotão, né? Ele acabou também saindo, 96, 97, a irmã Anete, e alguns diziam que o grupo da Jussi ia morrer, que o grupo da Jussi ia acabar, que agora não ia mais ter quem segurasse as pontas, e aquilo, ao mesmo tempo que foi uma tristeza, fez com que o grupo buscasse ainda mais forças dentro dele, e graças a Deus conseguiu, com o protagonismo juvenil, com a irmã Marina também, depois que trabalhou no grupo, acabou falecendo, mas sem dúvida foi um dos fatos mais tristes a saída da irmã Nete. E eu tive essa missão, e quando a irmã Nete morreu, eu fui representar o grupo no velório dela. Ela foi velada em Curitiba, onde as irmãs têm uma casa. Foi feita uma missa pela manhã, e no final da missa eu falei em nome do grupo. O grupo, se eu não me engano, já tinha mais de 40 anos, e eu registrei lá, para surpresa do próprio padre que celebrava e de irmãs da congregação, que não sabiam que ela tinha participado por 25 anos de um grupo que ela fundou, e esse grupo permanecia vivo. Depois fomos no sepultamento dela, uma cidade próxima a Curitiba também. Eu lembro que na época me acompanhou a irmã Ângela, a irmã Marina e mais uma outra irmã neste momento triste, né? A saída dela do grupo e depois a morte dela. Mas ela deixou um legado muito bonito, e por isso que eu sempre dizia assim, que dificilmente teria uma outra pessoa que trabalharia 25 anos ininterruptamente no grupo, da forma como ela se dedicou e trabalhou. E ela deixou essa semente para que nós estivéssemos hoje celebrando os nossos 50 anos. Bom, pediram para falar sobre um objeto que marcou a Jussi. Eu diria que, sem dúvidas, uma das coisas que mais me marcou na Jussi foi quando fizeram, não vou lembrar o certo o ano, mas foi nos anos 90, encerrando o encontro, então abriam-se as cortinas lá para uma mensagem. Na época não tinha essa questão do data show, da projeção como temos hoje, e aí foi feito um painel com o rosto de Cristo, todo com papel pequeno, num grande pano, e depois foi feito na mesma linha ali. Na época o Vitor, Carla, Frei Vilmar fizeram Nossa Senhora, e eu lembro assim, quando abriram a primeira vez essas cortinas no encerramento, no final do encontro, com aquela imagem do Cristo, com uma música que era de um LP de Bang Bang, né? Mas tinha uma música muito linda que foi usada por muitos anos, um fundo musical, e aquilo emocionou a todos. Eu me lembro até hoje a emoção do trabalho, da dedicação. Então, sem sombra de dúvida, aqueles painéis para mim foram coisas que marcaram. E a cruz, a história da cruz que estava ali, que foi formada lá no começo, que acompanha o grupo, né? Aquela cruz rústica. Então acho que quando você pegava aquela cruz no encerramento como coordenador e encerrava a missão cumprida, acho que traz consigo toda uma energia de muitas pessoas que ali passaram, se doaram e fizeram a sua história. Uma pessoa referência, me pediram para citar, que você sempre liga essa pessoa na história da Jussi. Quando eu falo de Jussi, se você me pedir uma pessoa, eu vou falar da irmã Nete.
Não tem como não ser diferente. Então, quando alguém pede, qual a pessoa que te marcou, a pessoa que é uma referência na história da Jusce? É a irmã Nete. A irmã Nete conseguiu nos cativar e particularmente me motivar. Muitas vezes eu ia lá no colégio, à noite, né, na casa das irmãs, a irmã Nete me acolhia lá, me recebia, e ela tinha uma frase que ela falou que eu sempre guardo na minha vida toda. Eu estava desanimado, a Jusce não andava muito bem, ela dizia o seguinte: Ricardo, o grupo de jovens é como uma roda gigante. Às vezes a gente pensa que está lá embaixo não vai sair. Quando a gente nem percebe, está subindo. E quando a gente pensa que está lá em cima, está tudo bem, sem a gente perceber, está baixando. E a juventude é assim, entre altos e baixos. E a simplicidade dessa lição fazia todo sentido para a Jusce. Quantas vezes nós estivemos lá em cima, de repente veio momentos lá embaixo e outros momentos lá em cima. Então, como pessoa, eu diria assim que sem dúvida, irmã Nete. A irmã Nete foi um diferencial na minha vida no grupo e no grupo como um todo. Ainda sobre a irmã Nete, eu lembro que, além de poder trabalhar com ela há cerca de 8 anos, eu estive presente no funeral dela, no velório dela, e também por outras vezes visitando ela. Então, tive em Quitandinha, uma vez buscando ela para participar do encontro. Então, essa ligação, quando ela vinha na escola, no colégio, às vezes para fazer a prova de vida dela, no SS, alguma coisa, nós ficávamos sabendo e nós íamos até ela fazer uma surpresa à noite. Então, era sempre muito acolhedor, o sorriso dela, a mansidão dela. Então, sem sombra de dúvida, eu destaco ela na história como uma pessoa que sempre que você falar, lembra da Jusce e a irmã Nete. Uma pergunta difícil, né? O que a Jusce significa para você? Eu diria que a Jusce significa esta frase que alguém disse um dia: é parte de uma imensa vida. Realmente ela é. A Jusce, ela me formou como ser humano, como líder cristão, como pessoa humana e como liderança. Muitas das coisas que eu aprendi na vida, no dia a dia que eu uso até hoje, eu aprendi nas reuniões da Jusce, nos trabalhos da Jusce, na vivência do trabalho cristão perante o grupo. Então, eu diria assim que a minha frase para a Jusce é muito gratidão. É gratidão totalmente. Sou muito grato por ter vivido essa experiência, por Deus ter me permitido que eu participasse da Jusce por tantos anos, e tudo que eu faço para a Jusce e fiz, sempre foi pensando assim, para que essa história continuasse, para que eu pudesse retribuir ao menos uma parte de tudo que eu recebi. Então eu acredito mesmo que essa Jusce, quando falamos da Jusce, é uma parte dessa imensa vida mesmo, desse imenso dom de amor que se constrói e reconstrói no dia a dia, cada vez mais. Aí a pergunta que foi feita também: como você vê os jovens juscistas de hoje em dia e como você imagina para o futuro a Jusce? Eu vejo que os jovens de hoje em dia, eles são os mesmos jovens que começaram o grupo, os mesmos jovens que estavam no meu tempo. E se você pedir para cada juscista assim, qual foi o melhor tempo do grupo, eu espero que cada um responda que foi realmente o seu tempo. Porque quando você passa por um grupo, você tem que fazer o seu melhor tempo acontecer. Não quer dizer que o melhor tempo da Jusce foi aquele. O melhor tempo da Jusce na minha história de vida foi o meu tempo. Mas aos que estão lá vivendo, é o tempo de hoje. E na história da Jusce, o melhor e principal momento é o hoje. São vocês que têm que levar o grupo adiante. São vocês que têm que levar esse grupo para fazer 55, 60 e outros anos que virão. A história está aí, colaboradores haverão, muitos museus apoiarão, mas se nós não tivermos os jovens de hoje, não tem o porquê ter a Jusce. Então, a vocês que estão aí participando, eu diria assim: amem esse grupo, se dediquem a ele, formem essa família, sigam fazendo a paz e o bem acontecer,
para que nós possamos celebrar a história, celebrar a vida. A gente brincava que lá no passado se abriu um carreiro, depois virou um caminho, depois uma estrada, depois uma avenida. Então, cada vez mais, a responsabilidade de manter os caminhos e a estrada aberta é de vocês. Contem com os museus, contem com os dirigentes espirituais, façam o melhor, mas sigam confiantes, que esse tempo do hoje é o melhor tempo que vocês têm para fazer a Jússi acontecer. Como você imagina a Jússi para o futuro? Olha, é bíblico, né? É bíblico que quando a parábola do bom semeador, que as sementes que caíram em terra boa nasceram 100 por 1. Nós chegamos aos 50. Então eu tenho certeza que a Jússi chegará aos seus 100 anos. Porque uma das provas vivas, que eu diria assim, foi a pandemia. Havia muita preocupação se um dia a Jússi não se reunisse mais, se um dia fechasse a salinha da Jússi, se alguém chegasse um dia e dissesse que a Jússi acabou, como é que seria a nossa reação? E quando a Jússi não pôde mais se reunir presencialmente, vocês jovens que fazem parte do grupo de hoje mostraram que a Jússi é muito mais. Fizeram reuniões virtuais, online, pelas redes sociais. Então isso prova de que a Jússi não está na salinha, no centro comunitário, a Jússi está nos corações. E é por isso que eu acredito muito, muito mesmo, que a Jússi tem uma vida ainda, é uma jovem senhora de 50 anos, né? Que chega, celebra, e que bom que nós temos histórias para relembrar, momentos para comemorar, pessoas para agradecer e temos jovens para continuar essa história. Então, aos jovens de hoje, são vocês que escrevem e fazem a história acontecer. Sem vocês não teríamos razão de estar aqui. Sem vocês nós não teríamos a Jússi. Agradecer, ser grato sim por todo mundo que já passou, mas a irmã Nete sempre dizia, a gente tem que pensar nos jovens que estão vindo, não nos que estão saindo. Aqueles que saíram, ótimo, aprenderam, espero que leve essa mensagem para a sua vida. A gente sempre tem que estar preocupado, Ricardo, com quem chega. Por isso a importância de acolher bem, de receber bem, motivar os jovens que estão chegando. Os museus aí, como nós, né, que muitos que estão vendo e ouvindo, se não formos bem recebidos, tudo bem, faz parte, nós vamos entender. Agora, os que estão chegando precisam ser bem acolhidos sempre. E eu sei que vocês vão poder acolher bem a todos. Então, quero dizer assim que não sei se faltou algum ponto para falar, mas espero que tenha expressado nesse vídeo um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida na Jússi, e que vocês possam seguir cantando, se emocionando, vivendo, né? E acima de tudo, levando a paz e o bem. Porque todos nós temos uma missão. E a Jússi, apesar de cada vez fazer uma missão cumprida, segue com novas missões e que possamos celebrar. Tá bom? Forte abraço, paz e bem, fique com Deus, conte com esse jussista de coração para sempre.